Eu acredito que a única constante da vida é a luta. A única coisa que existe na vida é a luta. Só existe a luta, não existe outra coisa. Prazer, alegria, tudo isso é momentâneo, tudo isso... A alegria, na verdade, a felicidade, ela é espiritual, o prazer, ele é carnal, ele é momentâneo. Então, eu divido muito dessa forma. Quando você fala de prazeres dessa vida, desse mundo, você está falando de prazeres que muito provavelmente são ligados à carne. Então, por exemplo, relacionamento amoroso, dinheiro, carro, tudo isso é prazer momentâneo. Bens materiais são prazeres momentâneos. Quando você fala de felicidade, você fala de coisas que vêm da alma. Aí é teu filho, aí é tipo tua esposa, aí é teu legado, aí é tua mãe, teu pai. Não tem preço, tem valor. Não tem preço, tem valor, exatamente. E o que eu percebo é que muitas pessoas, elas não abraçam a luta. Você tem que abraçar a luta, você tem que gostar da luta, você tem que gostar do desconforto. Eu postei hoje, por exemplo, 5 horas da manhã, meu filho acordou às 4h30, eu fui lá, fiz café da manhã para ele, para minha esposa, peguei às 5 horas da manhã, fui pro treino, fui pra academia e coloquei assim, começando a semana com muito desconforto, graças a Deus, porque a única coisa que vai construir resiliência, que vai construir coragem, que vai construir força é a adversidade autoimposta. Se a vida te impuser adversidade e você não estiver preparado, você não vai conseguir fazer nada. Agora, se você se põe todos os dias numa situação de adversidade, ou seja, você faz aquilo que você não quer fazer, sabendo que você precisa fazer, você sabe que você precisa ir para academia, você sabe que você precisa trabalhar, você sabe que você precisa economizar. Se você faz isso, mesmo quando você não quer, você vai estar 1000 vezes à frente de quem faz só quando quer. O cara que treina mesmo quando ele não quer, o cara que economiza e investe mesmo quando ele não quer, ele vai estar anos-luz à frente do cara que faz isso só quando quer. Então, abraçar a luta é essencial. Eu vejo as pessoas se acovardando da luta, se acovardando da dificuldade, se acovardando do... Cara... Ou colocando a culpa nos outros, no alguém, no motivo. A gente vai tudo morrer. Acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar. Vai tudo acabar e eu morro de medo. Meu único medo, talvez, na vida, eu acho que é olhar, chegar na minha vida adulta, na velhice e ver aquele telão que Deus vai colocar na nossa frente quando chegar a nossa hora e falar, cara, olha só como... Já teve algum momento na sua vida que você deve ter parado assim e pensado, poxa, por que eu tenho essa sensação direto quando eu vou na minha escola, por exemplo, eu fui na minha escola recentemente para votar. Eu passo por aqueles corredores e eu lembro das vezes que eu ficava com o coração palpitando porque vinha uma menina que eu gostava. E aquela coisa de, nossa, como que eu chego para conversar? E aí eu paro e penso sobre isso hoje, eu falo... Que besta isso, cara. Que babaca isso. Momentânea, né? Que momentâneo isso, que coisa ridícula, que coisa daquele momento, né? Na época é até gostoso, né? É uma sensação, faz parte da vida. Mas perceba como quando a vida passa e você amadurece, você olha para aquilo e fala... Aquilo não tinha sentido nenhum eu me sentir daquela forma. Eu sou hoje muito mais do que aquele desconforto naquele momento. E eu morro de medo de chegar no final da vida e olhar para trás e falar... Uau, olha só o medo que eu tinha daquela menina, que era uma coisa tão insignificante naquele momento, mas também era o medo que eu tive de abrir uma empresa, também era o medo que eu tive de pedir desculpa para um pai, para um irmão, para alguém que eu tenha brigado. Então, a gente parar de se acovardar e começar a abraçar a luta mesmo e falar, cara, é isso aqui mesmo, não é para ser confortável, não é para ser gostosinho, é para ser desconfortável, é para ser desafiador e é para ser uma coisa que engrandece e transforma realmente, né? E isso é um dever, inclusive, dos homens, né? Eu acho que a mulher pode buscar um pouquinho mais de conforto, o homem não tem muito esse direito, não, na minha opinião. Sair da zona de conforto é algo que é desafiador mesmo, mas as pessoas precisam entender que na zona de conforto é muito gostosinho. É maravilhoso. Só que não acontece nada. Não acontece porque nada. a água parada da dengue, o sangue parado por trefa, não acontece nada. Se a gente Um não ano tiver, vai passar do mesmo jeito. Se a gente tiver jeito, constante movimento. Você até contou a questão da escola, interessante. Eu vi uma piadinha hoje no Facebook, era assim, ó. Com o tempo a gente aprende que a menina que era feia na escola hoje está bonita e a bonita hoje está casada, cheia de filhos. É mais ou menos assim. Faz sentido, né? E quando eu aprendi inglês, finalmente, né, meu primeiro impulso foi esse. Foi, cara... Você aprendeu inglês com quanto tempo mesmo? Só voltando, com 14 anos, então, aí você vai para essa escola que ela te dá ela faz uma... Como é que chama a palavra? Permuta. Boa. Aí você faz a permuta com ela. A troco de um dos trabalhos, você consegue aprender o inglês na sua... De forma... Como é que diria quando é legal na escola? Não, porque quando você aprende aqui, você está se esforçando aleatoriamente, né? Mas na escola não, com disciplina. Com método. Com método. Boa, com método. Eu aprendi...
eu comecei a fazer o curso lá, em 9 meses eu tava falando inglês, enfim, eu peguei o diploma lá do avançado e fui embora, né? Isso aí. Em 9 meses? Em 9 meses. Uma gestação. Foi todo o tempo que eu fiz inglês da minha vida, foi 9 meses. E a gente poderia estar tendo essa conversa aqui em inglês tranquilamente. Caralho. Eu sei falar uma frase, se ela te ajudar. Sorry, I don't speak English. Você já uma música, One, Little Two, Little Two. Tem um amigo meu que conta uma história que ele conheceu o Warren Buffett, né? E ele foi pedir uma foto pro Warren Buffett e ele, ao invés de falar can we take a picture, ele falou can we take a shower, que é podemos tomar um banho. E aí ele falou que o Warren Buffett ficou olhando pra ele assim, não vai dar. Mas que se ele tivesse entendido e aceitado, ele também não ia negar, porque afinal de contas é o Warren Buffett, né? Há banhos que não se dá pra negar. Mas eu cito essa questão do inglês, cara, porque assim, eu acho que inglês é uma das habilidades, quando alguém pergunta pra mim o que eu posso fazer pra ganhar mais, eu falo, você tem que ter habilidades de high income skills, né? Que são as habilidades de alto rendimento, de alta renda, vamos dizer assim, numa tradução livre. Então, o que são essas habilidades de alta renda? São habilidades que são bem quistas pelo mercado, que são escassas, inclusive. No Brasil, o inglês ainda é escasso, demais. Principalmente se você estiver falando de interior de São Paulo. Em São Paulo, talvez seja um pouco mais democratizado. Em São Paulo, todo mundo que eu conheço lá... Interior mesmo é difícil. Interior é muito difícil. Em São Paulo, todo mundo fala inglês, provavelmente porque existe a possibilidade dela estar entrando numa multinacional e tal, e eles naturalmente se sentem mais inclinados a aprender, porque enxergam essa possibilidade. Já em Rio Preto, não. Em Rio Preto, cidades do interior, isso é muito menos, né? E aí, quando você consegue dominar essa habilidade e você domina outras habilidades, como o que a gente estava falando anteriormente, vendas, persuasão, oratória, tudo isso. Cara, eu falo assim pra pessoa, Danilo, eu tenho um salário mínimo, como que eu posso investir? Você pega o dinheiro que sobra e começa a investir em você. Investe primeiro em você, faça cursos, aprenda inglês, faça cursos, aprenda oratória, aprenda vendas, aprenda persuasão, aprenda tudo isso, que inclusive você pode aprender pelo YouTube, você não precisa gastar muito dinheiro, mas investe esse pouquinho de dinheiro em você e você vai começar a ser capaz de produzir mais dinheiro, porque eu duvido, cara, eu boto minha mão no fogo, não tem como você fazer pouco dinheiro, sabendo inglês, sabendo vendas, sabendo persuasão, sabendo oratória, não tem como, não tem como. E se você combinar uma outra habilidade com essas outras habilidades, então, por exemplo, quando você tem uma combinação de habilidades. O cara é um excelente mecânico e ele também tem elétrica. Tem elétrica, exatamente. Ou então o cara é vendedor e ele também fala bem em público. Ele é um bom palestrante. Ou então o cara ele é corretor de imóveis e ele fala inglês. Cara, percebe como vai abrindo o leque de possibilidades? Então fala pra pessoa, adquire 2 habilidades de alta renda e você nunca mais vai passar necessidade na sua vida, basicamente.